Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássica Sem Classe, no qual eu falo sobre escritoras pouco lidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei da escritora Josefina Álvares de Azevedo. Nós leremos a peça O Voto Feminino, da Josefina, como parte de nossa leitura conjunta agora, no mês de maio. Temos um encontro previsto para o dia 19 de maio para discutir essa peça. E no episódio de hoje eu falo sobre a escritora Inês Sabino. Nós também leremos um livro de Inês. Dessa vez leremos Lutas do Coração, em setembro, é a nossa leitura conjunta do mês de setembro. Mas antes de começar a falar da escritora, eu sempre gosto de mencionar os pesquisadores responsáveis pelo resgate da autora na historiografia literária brasileira. A minha forma de agradecê-los publicamente, mas também de divulgar o trabalho feito por eles, né? Esse é um podcast de divulgação científica. Então, eu gostaria de mencionar aqui os pesquisadores envolvidos de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, no resgate de Inês Sabino. São eles Cláudia Gomes Pereira, Zaide Lupinassi Musarte, Laila Correia Silva, Luzila Gonçalves Ferreira, Susan Kent Kinlan, Maria da Conceição Pinheiro Araújo, Marlene Rodrigues Brandout, Antônia Rosane Pereira Lima, Laila Thaís Correia Silva, Yara Cristina Silva Barroca, Cineia Maia Teles Silveira, Kátia da Costa Bezerra e Grace Ellen Rodrigues Moreira. A eles o meu muito obrigado pela pesquisa que realizaram. E agora, sem mais delongas, quem foi Inês Sabino? Abre aspas. Eis-me pela terceira vez ainda envolvida nas lidas do prelo, lutando com os temporais dos espíritos divergentes, afrontando o desânimo que me cerca, repelindo a opinião geral que condena a mulher à estreiteza das quatro paredes que a encerram, fazendo-a emergir num marasmo atrofiador pela falta de instrução, arredando da mesma ideia de erguer-se com uma resolução sadia, abraçando-se às barricadas das lutas intelectuais, mostrando, por essa forma, que procura, pela inteligência, galgar o trono que lhe compete. O círculo que me rodeia é muito estreito. Ainda abraça antigos preconceitos que só com o tempo poderão ser expelidos. Fecha aspas, Inês Sabino, no prefácio de sua segunda obra publicada, coletânea de poemas Impressões de 1887. Inês Sabino, nome pelo qual ficou conhecida a autora Maria Inês Sabino Pinho Maia, nasceu em 31 de dezembro de 1853 em Salvador, na Bahia. Aqui eu uso a grafia atualizada do nome, Inês, né? Mas vocês vão achar também a grafia Ignês. Eu uso aqui a grafia que eu encontrei na maior parte das fontes que eu consultei, tá? Quando Inês ainda era pequena, a família dela se mudou para Pernambuco, em razão aí do trabalho do pai, que era médico homeopata. E tem-se notícia que a Inês escreveu já seus primeiros poemas aos 12 anos. Nós temos aqui um padrão, né? A maior parte das escritoras que eu abordo nesse podcast começam a escrever, começam o seu interesse pela literatura e pelas letras muito cedo, ainda crianças. E no caso da Inês, ela teve muito incentivo do pai e foi inclusive enviada à Inglaterra para estudar. Mas o pai morre prematuramente e aí a Inês retorna a Pernambuco.
Mas mantém os estudos lá, ela mantém aulas particulares com os professores Tobias Barreto e Pedro Altran da Mata Albuquerque, que eram professores aí renomados, filósofos da Faculdade de Direito de Recife. A Inês era muito ativa politicamente, ela integrou, por exemplo, a Associação Abolicionista Ave Libertas, que era uma associação composta exclusivamente por mulheres e foi fundada pelas pernambucanas Leonor Porto, Odila Pompilho e Maria Albertina do Rego, em 1884, com sede ainda no Recife. Nas fontes por mim consultadas para essa pesquisa, há informações aí um tanto contraditórias com relação a qual teria sido a primeira publicação literária de Inês Sabino, tá? Algumas fontes mencionam que teria sido o poema abolicionista Far Away, a um proscrito, que foi publicado por ela em 1885, na revista da Sociedade Ave Libertas. Outras fontes mencionam que ela teria estreado na literatura com um poema intitulado Ave Libertas, que teria sido recitado em 1887 pela atriz Ismênia dos Santos, no Teatro Santa Isabel, em Recife. E, por fim, algumas fontes citam ainda que Ave Libertas seria não um poema, mas um livro de poemas, né? Então, há essas contradições aí. As publicações seguintes da Inês foram as coletâneas de poemas Rosas Pálidas, de 1887, algumas fontes citam como sendo de 1886, e a obra também coletânea de poemas Impressões, de 1887. A Inês Sabino se casou com um negociante português, Francisco de Oliveira Maia, e teve uma filha, e o casal se mudou para São Paulo, em seguida para o Rio de Janeiro, e lá ela publicou a maior parte dos seus escritos no Rio, e veio a falecer no Rio de Janeiro. A estreia da Inês no campo da prosa acontece com a coletânea Contos e Lapidações, de 1891, que compreende aí 19 contos, crônicas, enfim, textos em prosa, 30 poemas e 2 artigos. E eu vou ler aqui um dos poemas contidos nessa obra. Abre aspas, O Coração, esse poema a Inês dedica a dona Deolinda Magalhães. O coração. Qual pérola gerada nos abrolhos, no mar, bem lá no fundo recolhida, pulsando a palpitar, cheio de vida, se abriga o coração livre de escolhos. Se resiste aos vais-vens sem confundir-se no lodo trivial, acre, infamante, no mar se apanha a concha palpitante, é fácil mergulhar, n'água sumir-se. Mas no peito que envolve permanente no sangue, em muita vida o coração vedado é penetrar-se independente do querer. Nessa urna de ressábios que gera um ai e o faz, na comoção, expirar docemente à flor dos lábios. Fecha aspas. Em 1897, a Inês publica ainda Noites Brasileiras, que é uma coletânea de narrativas breves aí, dedicada a crianças e adolescentes, em cujo prefácio nós podemos ler aqui, eu vou citar, abre aspas. Escrevi-o pensando em vós, dedicando-vos esses trechos literários com flores do jardim da minha alma. Creio que é o primeiro livro escrito a propósito, em razão de verificar que os que nas escolas dá-se como prêmio são traduções de escritores franceses ou alemães, sem que aparecesse no Brasil alguma coisa nesse sentido, fecha aspas. Veja que ela tem essa preocupação, né? Era muito comum que os melhores estudantes nas escolas recebessem livros como prêmios, né? Meu avô também recebeu um livro que muito generosamente ele me deu, e é um dos livros que eu guardo com muito carinho. E então ela está falando aqui, é muito comum naquela época que se dessem livros de escritores estrangeiros, e ela queria, não, um livro de escritora brasileira para que fossem premiados aí os melhores alunos. Essa obra, Noites Brasileiras, fez de Sabina a primeira mulher brasileira a ingressar aí como sócia correspondente no Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano. Zaide Musart menciona ainda a publicação da obra Através dos Meus Dias, e a pesquisadora Kátia da Costa Bezerra cita as obras O Crime de Amor, Memórias do Meu País e Psicologia de Vários Homens de Letras. Sacramento Blake informa que a escritora teria alguns títulos inéditos, entre eles Alma de Artista, que seria um romance histórico, Através de Meus Dias, que seria um livro de memórias, e Literatura Brasileira Escolar para uso nas escolas superiores.
Em nota publicada em 5 de setembro de 1892, o jornal Corimbo também informava que havia aí uma nova obra de autoria de Inês Sabino, intitulada Um Louco do Século, que estaria então no prelo, e aqui eu vou citar o que aparece nessa nota do jornal Corimbo, abre aspas. Essa nossa ilustre colaboradora acaba de escrever-nos da capital federal, enviando alguns dos seus belos trabalhos literários para as colunas do Corimbo. A distinta autora dos Contos e Lapidações colabora semanalmente para o bem elaborado órgão da imprensa diária daquela capital, O Tempo. Breve contará a literatura nacional mais um valioso trabalho devido à pena da gentil escritora e no qual emprega ela atualmente todas as suas horas de lazer. A obra em questão tem por título Um Louco do Século e pertence à escola naturalista. Que venha o quanto antes é o que sinceramente almejamos, fecha aspas. Então tem essa notícia de que essa obra estaria no prelo, mas essa obra não foi localizada até hoje e não se sabe se se trata ainda de um manuscrito ou se foi publicada. No livro Impressões, de 1887, tem também informação de que a obra Contos de Salão estaria naquela ocasião prestes a entrar no prelo. No catálogo da tipografia Apolo de Pernambuco constam ainda como livros de Sabino que estariam no prelo naquela ocasião as obras Avulsos, que seria uma coletânea de versos, Clarice, que seria um romance, O Náufrago Indiano, que seria outro romance, e Esboços Femininos, uma coletânea de biografias de mulheres. Um fragmento desse O Náufrago Indiano, né, romance, foi publicado no jornal A Família, em 19 de março de 1891, com o subtítulo Pelos Domínios da Ciência. No Almanaque Brasileiro Garnier, para o ano de 1909, consta que, e aqui eu vou citar, abre aspas, a escritora ilustre, Inês Sabino, né, possui manuscritos preciosos que rouba à luz pública, mas que provavelmente serão publicados. Entre eles, notamos o Crime de Amor, Estudo Profundo do Coração Humano, Psicologia de Vários Homens de Letras e As Memórias do Meu País. Fecha aspas. Então, veja aí três obras que são citadas como obras que estariam para ser publicadas por Inês Sabino. No Almanaque das Senhoras, em Lisboa, para 1897, Damasceno Vieira escreve um texto intitulado Inês Sabino, no qual menciona que estaria no prelo um livro de contos da escritora intitulado Quadros e Molduras. Vou citar aqui, abre aspas, é uma das escritoras brasileiras que mais oferendas levam ao sagrado templo da arte. Durante o grande movimento abolicionista que se operou no Brasil, a nossa distinta colega tomou parte proeminente na humanitária causa e produziu um belo poemeto, Ave Libertas, que foi recitado com calorosos aplausos em Pernambuco pela notável atriz brasileira Ismênia dos Santos. A simpática e infatigável literata pernambucana tem publicado 2 livros de versos, Rosas Pálidas e Impressões, e uma coleção de escolhidos contos e poesias sob o título Contos e Lapidações. Tem prontos a entrar no prelo 2 romances que indubitavelmente farão sucesso. Lutas do Coração, esse efetivamente foi publicado, nós temos aí a obra, e Alma de Artista, e um novo livro de contos, Quadros e Molduras. Consagra-se com igual fervor a estudos de história e sobre este assunto escreveu Esboços Femininos, pequenas biografias de mulheres célebres de todos os países, desde a antiguidade até o presente. Mulheres Ilustres do Brasil, esse livro nós também temos. Literatura Brasileira Escolar, Fotografias Masculinas, Apreciações sobre Literatos Contemporâneos e Através dos Meus Dias, Autobiografia da autora. Inês Sabino mereceu já a distinção de ocupar o lugar de presidente de 2 companhias literárias, é colaboradora assídua das revistas Progresso Educador e Estação, que se publicam no Rio de Janeiro, e escreve para o Jornal do Brasil, O País, Diário Popular de São Paulo, Diário de Santos e outros. Fecha aspas. Essa foi a nota, né, publicada no Almanaque das Senhoras. Veja que das obras que ele cita, a gente tem Mulheres Ilustres do Brasil e Lutas do Coração, e também, né, Rosas Pálidas, Contos e Lapidações e Impressões. As demais não foram encontradas ainda. Algumas fontes mencionam que Esboços Femininos seria um livro aí publicado por Sabino, mas se trata de uma coluna que ela escreveu no periódico carioca A Estação, na qual ela contribuiu, inicialmente de forma quinzenal e posteriormente de forma mensal, de 15 de abril de 1890 e a 15 de março de 1891. Foi o período que ela escreveu essa coluna. Nos artigos publicados nessa coluna Esboços Femininos, Inês Sabino traça o perfil biográfico aí de diversas mulheres de destaque no Brasil e no mundo, e eu vou citar algumas
das mulheres que foram tratadas por Inês nessa coluna: Safo, Ana de Comene, Heloísa, Madame de Vallon, Margarida de Navarra, Rainha Isabel, Santa Teresa, Luísa Labé, Duquesa Amalfi, Leonor de Noronha, Mademoiselle de Gournay, Ana Vischer, Madame de Rambouillet, Maria Konitz, Madame de Sévigné, Maria Madalena, Cristina, Rainha da Suécia, enfim, uma série de mulheres conhecidas ou menos conhecidas hoje em dia, né? Duquesa de Newcastle, Mademoiselle de Scudéry, Mary Astel, várias mulheres tratadas aí pela Inês Sabino nessa coluna. Pois bem se vê que o silenciamento de mulheres no registro histórico oficial já era, desde o tempo em que ela escrevia essa coluna, já era denunciado por Inês Sabino no século XIX, né? Como a gente pode depreender, inclusive de texto publicado pela autora em 15 de maio de 1891 no jornal A Família, a propósito aí do que ela notou como sendo a ausência do registro sobre a escritora francesa Madame de Maintenon. E aqui eu vou citar o trecho do texto da Inês. Abre aspas. É escrito em forma de diálogo, tá? Abre aspas. Deixou algum livro escrito por si? Responde a história. Não. Foi reconhecida literata de nomeada? Agora os biografistas. Não. Quem lhe deu a nomeada? Quem a levou a ter na vida uma recha de luz nunca apagada? Diz o bom senso, a razão, fecha aspas. Veja que esse trecho pode muito bem ser aplicado a diversas das autoras silenciadas que nós abordamos aí nesse podcast, né? Essa iniciativa da Inês Sabino no periódico A Estação, né, ao registrar trajetórias femininas de destaque para a consolidação do estudo da história das mulheres, efetuada sob o ponto de vista de uma mulher, então essa iniciativa culminou em um estudo aí mais sistemático e especializado nas mulheres brasileiras, que a Inês Sabino fez por meio da obra Mulheres Ilustres do Brasil, de 1899, que é centrada na análise da contribuição das mulheres para a história nacional brasileira, mulheres vistas e tratadas aí como agentes históricos atuantes social, intelectual e politicamente. Veja como isso é inovador e radical para aquela época, né? Porque é algo que estamos fazendo agora, ao retirarmos do silenciamento diversas mulheres, escritoras ou não. Essa obra Mulheres Ilustres do Brasil, de 1899, é uma espécie de dicionário biográfico aí que vai traçar os perfis de brasileiras que se destacaram de diversas formas, aí, por atos cívicos, por coragem, participação em guerras, em conflitos, elaboração de obras artísticas, filosóficas, literárias, enfim. E a obra usa tais perfis femininos como para traçar uma linha narrativa para explorar momentos e tópicos importantes da história brasileira e explorá-los sob o ponto de vista das mulheres, de forma a romper com uma concepção dos fatos centralizada e protagonizada só por homens, né? Isso também é algo muito radical e inovador, feito pela Inês. Claro, havia muitos outros livros naquela época que traçavam perfis de mulheres, mas de uma forma condescendente. Um livro que se destaca entre esses é um livro de 1898, que é o Galeria Ilustre, né, que eu mencionei no podcast, no episódio anterior, que foi escrito pela Josefina Álvares de Azevedo, que inclusive era amiga da Inês Sabino. Josefina e Inês eram amicíssimas. Inês, inclusive, durante um período chegou a dirigir o jornal A Família, criado e mantido pela Josefina. Enfim, voltando, vou citar aqui um trecho, então, do prefácio que Inês Sabino escreve à obra Mulheres Ilustres do Brasil. Abre aspas. Eu quero ressuscitar no presente as mulheres do passado que jazem obscuras, devendo elas encher-nos de desvanecimento, por ver que bem raramente na humanidade se encontrará tanta aptidão cívica presa aos fatos da história. Faço, outrossim, salientar as que mais sobressaíram nas letras, a fim de que se conheça que houve alguém que amou a arte e viveu pelo talento, tirando-as, como as outras, da barbárie do esquecimento, para fazê-las surgir como merecem à tona da celebridade. A mulher não deve viver somente pelas virtudes, nem pelas graças. Ela deve, necessita, agir pela inteligência, de acordo com os seus deveres morais e cívicos, fecha aspas. Veja que também trechos desse prefácio nós podemos usar por todo esse movimento de resgatar as escritoras do silenciamento, né? Eu quero ressuscitar no presente as mulheres do passado, né? Tirando-as como as outras da barbárie do esquecimento. Pois bem, no prefácio ainda de Mulheres Ilustres, essa obra Mulheres Ilustres do Brasil,
Inês, ao deixar claro que, abre aspas, o presente livro não é um trabalho de floricultura, fecha aspas, ela fala expressamente, esse livro não é um trabalho de floricultura. Inês apresenta aí o que acreditamos ser uma crítica velada à obra brasileira célebre de 1862, escrita por Joaquim Norberto de Souza e Silva, na qual esse autor expressava o desejo de organizar as biografadas de maneira um tanto decorativa, né, entrelaçando-as aí para compor um vistoso, e aqui eu vou citar, fecha aspas, ramalhete de flores, fecha aspas. Então veja que a condescendência com a qual esses dicionários de mulheres eram escritos por homens e a diferença de tratamento que a Inês vem expressamente dar. O presente livro não é um trabalho de floricultura. E são muitas as mulheres que ela apresenta que eram mulheres guerreiras, né, que participaram ativamente de conflitos cívicos ocorridos aí no percurso histórico brasileiro. Em Mulheres Ilustres do Brasil, são contempladas aí não só escritoras, mas várias escritoras brasileiras. Vou citar aqui algumas que são contempladas na obra. Ângela do Amaral Rangel, Beatriz Francisca de Assis Brandão, Delfina Benigna da Cunha, Bárbara de Alencar, Maria Helena Câmara de Andrade Pinto, Nízia Floresta, Maria Angélica Ribeiro, que nós já tratamos aqui no podcast. Inclusive, no nosso clube de leitura do podcast, nós lemos a peça Cancros Sociais, da Maria Angélica Ribeiro. Revocata dos Passos Figueroa, Amália dos Passos Figueroa, Maria Benedita Câmara de Bormann, né? Nós também tratamos no podcast essa autora, que assinava sob o pseudônimo Délia, e vamos ler uma obra dela em outubro, Lésbia. A Baronesa de Mamanguape, também conhecida como Carmen Freira, Corina Quaraci, muito famosa colunista aí, e Albertina Diniz, entre outras. Então veja que a Inês Sabino se insere muito bem nesse movimento aí de inserir a mulher na história, sob o ponto de vista de uma mulher. Pois bem, ela foi muito ativa politicamente, escrevia em vários periódicos sobre os temas relativos à emancipação da mulher, e ela foi membro de diferentes associações, tais como o Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, que eu já mencionei, o Instituto Ceará, as Academias Literárias do Ceará e de Pernambuco, a Associação Protetora das Costureiras e a Liga Promotora dos Trabalhos Femininos. Ela ainda fazia traduções do francês e do inglês, e foi uma das escritoras mais combativas e que mais publicaram na imprensa sobre os temas aí do casamento civil, do divórcio, da educação e do voto feminino. Uma lista dos periódicos para os quais contribuiu Inês Sabino inclui, entre outros, o Eco das Damas, o Corimbo, a Família, a Mensageira, Escrínio, Almanaque das Senhoras, a Estação, Gazeta de Notícias, O País e Jornal do Brasil. Veja que são os principais periódicos da época que mais circulavam, e principalmente muitos desses que eu citei, periódicos criados, dirigidos e com colaboradoras mulheres. Podemos observar que alguns dos temas abordados por Inês na imprensa são ficcionalizados no romance que ficou pra gente, que ela escreveu, Romance Lutas do Coração, de 1898, e que nós vamos ler em setembro desse ano, como parte da nossa leitura conjunta. Nesse Romance Lutas do Coração, eu vou procurar aqui não dar spoiler, obviamente, mas simplesmente chamar a atenção de vocês para alguns pontos interessantes que justificam o motivo pelo qual eu o escolhi, né, como parte aí do nosso programa de leituras do Clube de Leituras Clássicas Sem Classe. Nesse Romance Lutas do Coração, nós seguimos a trajetória de 3 mulheres que se apaixonam pelo mesmo homem, e ele se vê dividido aí, pelo menos entre 2 delas. Nós temos aí a jovem inocente, casadora, virgem, que se chama Angelina, e que até apresenta, assim, uma certa tendência à histeria. Temos ainda a mulher casada, adúltera, a espécie de femme fatale, que é a Matilde Alencastro. E por fim nós temos a chamada mulher livre, né, Antonieta, que depois vai assumir o nome de Ofélia. Ela vai renascer das cinzas e vai assumir um outro nome, digamos assim. E as 3 mulheres vão representar, a meu ver, pelo menos, pode ser que eu esteja viajando na maionese. Vocês sabem que esse podcast é metade viagem na maionese, metade eu falando besteira, e é isso aí, né? Então, posso viajar na maionese aqui, mas eu acho que essas 3 personagens, elas representam diferentes facetas da ideia aí da nova mulher, a mulher moderna, né? Tal como concebida no Entre Séculos. E nós temos abordados nesse livro os temas principalmente da maternidade, do casamento por conveniência e do divórcio. E eles são abordados em especial por meio da personagem Ofélia, né, Antonieta Ofélia, que é uma mulher que foi abandonada pelo marido, fez um casamento aí malfadado, não por amor,
E ela se vê impossibilitada de se casar novamente, porque na época não havia divórcio pleno, então ela se vê na condição de separada. E devido à inexistência desse divórcio pleno, ela vem a se unir a um outro homem, e essa relação ela não tem a natureza de casamento, né? Ela não pode casar de novo. Então ela mantém aí uma relação que tem uma natureza de concubinato com outro homem. Esse homem vem a falecer. Ela viajou com esse homem para a Europa, ele vem a falecer, e ela volta para o Rio de Janeiro e se vê na condição de uma mulher à margem da sociedade, né? Que mesmo ainda casada, embora separada, se juntou a outro homem. E aí é interessante comparar o tratamento que a Inês Sabino dá a essa personagem à margem e comparar, por exemplo, ao tratamento dado por Hercília Nogueira Cobra a Cláudia da obra Virgindade Inútil, muito posterior, de 1927, que nós lemos, né, no nosso clube de leitura. Comparar também o tratamento dado pela Inês a Ofélia ao tratamento dado pela Francisca Clotilde, a personagem Nazaré, na obra A Divorciada, de 1902, que nós vamos ler também no nosso clube de leitura em novembro. Então, vejam aí que eu tentei amarrar, dentre os romances que estão acessíveis para os leitores, né? Porque tem muitos romances que vão tratar desse tema, mas que não estão ainda acessíveis para os leitores, não foram republicados. Dentre os que estão, eu tentei amarrar aqueles que tratam de temas semelhantes, né? As autoras têm preocupações semelhantes, muito embora tenham tratamentos talvez um pouco diferentes, tanto narrativos como do próprio tema, né? A Inês Sabino, ela foi uma das mais prolíficas escritoras brasileiras aí do Entre Séculos, e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de setembro de 1911. Em nota publicada no jornal A Notícia, de 14 e 15 de setembro de 1911, nós podemos ler o seguinte, abre aspas, faleceu ontem a rua Maria Eugênia, vitimada por uma arteriosclerose que há muito lhe vinha minando o organismo e que zombou de todos os recursos da ciência médica, a distinta escritora Dona Inês Sabino Pinho Maia. Estreou em nosso meio literário com um volume de prosa intitulado Contos e Lapidações, trabalho que mereceu da crítica as mais elogiosas referências. A esse trabalho seguiram-se esboços femininos, Lutas do Coração, Alma de Artista, Mulheres Ilustres do Brasil, Noites Brasileiras, Memórias, Através de Meus Dias e Literatura Brasileira. Dona Inês Sabino colaborou em vários jornais dessa capital e de Portugal e deixa, além dos volumes citados, que lhe valeram justa nomeada, esparsas pelos jornais, contos, novelas, romances, traduzidos do inglês e do francês. Era casada com o senhor Francisco Maia, sócio da firma João Reinaldo Coutinho e Companhia. A pertinaz moléstia, cujo triste desfecho se deu ontem, não deixou a apreciada escritora terminar alguns trabalhos que haviam de despertar aplausos à sua pena de artista. O enterro da desventurada escritora realizou-se hoje, há 1 hora, no cemitério de São João Batista, fecha aspas. O resgate da obra de Inês Sabino foi iniciado já na década de 1990 com a publicação pela saudosa, corajosa, pioneira editora Mulheres, dos seus livros Mulheres Ilustres do Brasil e Lutas do Coração. Então vocês encontram edições desses livros aí pela editora Mulheres, vocês encontram em bibliotecas e sebos, né? E recentemente foi republicado, Lutas do Coração foi republicado pela editora independente Janela Amarela. Eu espero, com esse episódio de podcast e também com o nosso clube de leitura, contribuir para que Inês Sabino não se veja novamente cristalizada em um ciclo interminável de silenciamento. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em maio de 2024. A música tema baseia-se na peça Corta Jaca, composta por Chiquinha Gonzaga em 1895 e aqui executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga, com Antônio Passos na flauta, Tucci no violão e Nelson Alves no cavaquinho, em gravação de 1910-1912.